Gente, um dos casos mais comentados da semana foi o desfecho do caso Mari Ferrer, que eu gostaria aqui de chamar de caso André Aranha. Não vou entrar em detalhes porque você com certeza sabe do que eu estou falando, mas para falar do assunto que eu escolhi para hoje, eu tenho que falar um pouco desse crime. A vítima estava trabalhando em uma boate quando provavelmente foi dopada e levada até um camarote pelo acusado, que se aproveitou do seu estado de torpor e abusou sexualmente da jovem. O caso foi levado à polícia, que posteriormente foi apresentado à justiça, que apreciou as provas que a vítima juntou contra o seu algoz. E é aí que entra a biologia. Para provar que houve o abuso, a vítima se submeteu a exames clínicos que comprovou a presença do sêmen do acusado em suas partes íntimas e sangue da vítima também nas peças de roupa. A surpresa geral e que causou uma justa comoção na sociedade se deu pois mesmo com tantas provas contra o acusado, a justiça o absolveu do crime, alegando que o tal do André Aranha não teve intenção de cometer o estupro. Eu não sou jurista, essa parte técnica não me cabe comentar, mas eu vim aqui mostrar para você como funcionam os exames de DNA que mostraram que houve relação sexual, nesse caso, não consentida pela vítima. Eu sou o professor Rafael Marques e se você quer saber um pouco mais sobre como funcionam os exames de DNA que servem para solucionar casos como esse, chega junto depois da vinheta. Para a gente conseguir entender como funcionam exames de DNA para solucionar casos de estupro como esse, nós precisamos conhecer algumas ferramentas importantes utilizadas no processo. Primeira, enzimas de restrição. As enzimas de restrição provocam cortes na molécula de DNA e essas várias fatias de tamanhos diferentes, elas serão importantes para nossa análise em uma investigação como essa. Segundo, a máquina de eletroforese. A máquina de eletroforese consiste num dispositivo que apresenta um compartimento que será preenchido com um gel muito importante para essa análise, conhecido como gel de agarose. Essa substância, na verdade, é um colóide super fibroso com várias moléculas de grande porte, conhecidas como macromoléculas, que funcionará como um meio para que aqueles fragmentos que a gente criou com as enzimas de restrição sejam introduzidos em pontos específicos para que a análise possa ser realizada. É muito importante que a gente lembre que a molécula de DNA apresenta carga negativa. A máquina da eletroforese, quando for ligada, ela criará duas regiões, um polo positivo e um polo negativo. Os fragmentos de DNA são adicionados próximo à região do gel onde se encontra o polo negativo. E dessa forma, pela similaridade de cargas, os fragmentos de DNA serão, portanto, repelidos por essa carga negativa, que serão atraídos até o polo oposto, que será positivo. Com isso, os fragmentos começam naturalmente a se deslocar daquela região que apresenta um polo negativo para aquela outra que apresenta um polo positivo. Um detalhe muito importante dentro disso tudo é que os menores fragmentos de DNA irão sofrer uma menor resistência durante o seu deslocamento ao longo do gel e, portanto, eles vão acabar se deslocando mais rapidamente do que os grandes fragmentos que vão sofrer mais resistência daquela consistência fibrosa que o gel apresenta. Dessa forma, os fragmentos menores correm mais rapidamente do que os fragmentos maiores ao longo do gel. Após alguns minutos, o que iremos observar é uma fila de fragmentos de DNA separados por tamanho, onde os maiores irão permanecer no ponto original e os menores irão ser observados no final dessa fila
próximo à extremidade oposta, que vai ser o polo positivo. Ok, Rafa, mas e aí? A gente já conseguiu descobrir quem foi o culpado nesse crime? Para a gente descobrir quem realmente cometeu esse crime, ainda existe uma segunda etapa muito importante desse processo, que é revelar a impressão digital genética do DNA, também conhecido como DNA fingerprint ou DNA fingerprint, lá da amostra que está sendo analisada. Agora, para a gente entender o que é essa impressão genética do DNA, é muito importante que você conheça e que você lembre que o nosso DNA é formado por duas regiões extremamente importantes. Uma dessas regiões são os genes. Elas são as regiões do DNA que determinam as nossas características e o funcionamento das nossas células enquanto seres humanos. Vale saber que todos os seres humanos são da mesma espécie, portanto apresentamos todos nós o mesmo funcionamento e por este motivo todos apresentamos exatamente os mesmos genes. A segunda região muito importante são as regiões não codificantes do DNA. Diferentemente dos genes, nas regiões não codificantes do DNA não determinam o funcionamento das nossas células. Porém, existem nessas regiões, aquelas não codificantes, estruturas ou sequências conhecidas como VNTRs. Segura esse termo que ele vai ser muito importante para nós. Elas é que são consideradas as nossas impressões digitais genéticas por serem extremamente particulares, por serem extremamente individuais em cada linhagem ou em cada família da nossa espécie. Os VNTRs são sequências de bases nitrogenadas que todos nós apresentamos nas mesmas regiões, porém, o que muda de uma pessoa para outra, isso de linhagens ou famílias diferentes, é o número de repetições que aquela determinada sequência apresenta. Imagina só uma sequência de bases nitrogenadas como essa: AAT, CGT. Isso pode ser um exemplo de VNTR, mas saiba que essa mesma sequência pode se apresentar com um número de repetições diferentes em indivíduos humanos que vêm de linhagens ou de famílias diferentes. Por exemplo, é possível que eu tenha recebido dos meus ancestrais, das minhas linhagens ancestrais, do meu pai e da minha mãe, uma sequência como essa, um VNTR, apresentando duas repetições, que ficaria mais ou menos assim: AAT, CGT, AAT, CGT. Sacou? E você tenha esse mesmo VNTR, só que com a diferença que na sua linhagem você herdou 3 repetições dessa mesma sequência. E aí ficaria mais ou menos assim: AAT, CGT, AAT, CGT, AAT, CGT. Então, se eu conseguir revelar o número de repetições dos nossos VNTRs, eu conseguiria identificar se nós somos ou não parentes, como nos casos de paternidade, ou até mesmo descobrir se aquele espermatozoide encontrado nas partes íntimas da vítima pertence a um sujeito X ou Y. Poxa, Rafa, que legal tudo isso que você falou, eu achei muito interessante. Mas me diz aí, como é que a gente vai fazer para identificar o número de repetições desses VNTRs entre indivíduos diferentes? Então, rapaziada, para conseguir observar o número de repetições dos VNTRs, eu vou precisar utilizar sondas radioativas que irão se ligar especificamente àquela sequência que se repete no VNTR, como no caso AAT, CGT. E, além disso, ela irá emitir uma radiação luminosa sempre que for exposta à radiação ultravioleta. Dessa forma, dependendo do tamanho do fragmento que essa sonda radioativa se ligar, lembre-se, aqueles fragmentos maiores correram menos no gel
e os fragmentos menores correram mais. Eu consigo estimar o número de repetições do VNTR e aí nós teríamos uma imagem parecida com essa aqui. Perceba aqui nessa imagem a formação de várias bandas, que são esses tracinhos aqui, ó, formadas pela ligação entre as sondas e os VNTRs em análise. Indivíduos diferentes apresentam padrões de bandas diferentes, justamente por apresentarem repetições posicionadas em fragmentos maiores ou menores no gel da máquina de eletroforese. Especificamente na análise de um caso de estupro, nós iremos comparar os padrões de banda entre a amostra do espermatozoide coletado e o DNA dos possíveis suspeitos. Para você conseguir entender melhor, vamos utilizar esse caso fictício. Nessa imagem, você está observando os padrões de banda de uma vítima bem aqui, os padrões de bandas do suspeito 1 bem aqui e do suspeito 2 bem aqui. Repare que, além disso, nós observamos os padrões de bandas observados pelo DNA do espermatozoide coletado na vítima e o DNA do namorado dela, para se analisar a possibilidade de resíduos de espermatozoides de uma última relação com o namorado bem aqui. Agora, você analisando esses padrões e comparando o DNA do espermatozoide com o DNA do suspeito, com o DNA do namorado, me fala aí, o espermatozoide da amostra é do namorado, é do suspeito 1 ou é do suspeito 2? Qual dos dois suspeitos, em um país sério, diferente do nosso, seria condenado a pagar pelo seu crime na cadeia? Ah, moleque, boa! Tu és uma verdadeira máquina destruidora de provas, meu amigo! Isso mesmo, o suspeito. Repare que os padrões de bandas observados no espermatozoide são exatamente iguais aos padrões de bandas observados no DNA do suspeito. O que significa dizer que lá no espermatozoide foi observado que o VNTR apresenta uma certa quantidade de repetições que é a mesma observada no DNA do suspeito. Sacou? Então eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais sobre como funcionam os exames de DNA e espero que você também entenda como a biotecnologia pode ser importante na nossa vida e na resolução de situações tão complexas como essa. Mas antes de ir embora, eu tenho um recadinho para você. Eu sou educador, já dei aula sobre o uso do teste de DNA em outros contextos, mas resolvi trazer para você, usando essa temática tão triste, pois eu acredito que os jovens que me acompanham, principalmente os rapazes, devem repensar alguns valores que a sociedade nos traz. Independente da existência de sêmen, independente da existência de sangue, qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de contato íntimo com uma menina que esteja inconsciente não deve acontecer. É abuso sim, galera. Vamos entender isso de uma vez por todas. Ouvir o que as meninas têm a dizer e se posicionar como eu estou fazendo aqui é importantíssimo para a gente dar um fim nessa guerra de gêneros e nessa violência que ocorre entre homens e mulheres. Então, se você gostou dessa historinha, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o crescimento desse projeto tão lindo que a gente já vem investindo tanta energia e que deseja que essa informação seja propagada para a maior quantidade de pessoas possíveis. Com isso, você com certeza vai me ajudar a alcançar meu objetivo, valeu? Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!